Gente, Brasília hoje tá pegando fogo. Sabe aquele verdadeiro tsunami político? É o que acabou de acontecer agora, que vai deixar vocês de boca aberta, viu? Então segura firme, porque temos uma bomba daquelas e desta vez ela vai cair no colo, sabe do quem? Dessa vez ela vai cair no colo, sabe de quem? Do STF, de Lula e de nós, infelizmente, o povo brasileiro. Isso mesmo, vocês não escutarem errado. Nós, o povo brasileiro, que vamos sofrer todos esses abusos e absurdos que estão acontecendo na política do Brasil. Então, gente, pare tudo que vocês estão fazendo e prestem atenção. Depois daquele anúncio de tarifas pesadas por parte de Trump, sim, uma tarifa de 50% contra o Brasil, todo mundo correu para se pronunciar, né? Só faltava agora o STF. E não é que agora veio? Um ministro aliado de primeira linha de Moraes resolveu falar. E o que ele disse vai chocar vocês. Foi uma fala que escancarou o desespero de dentro do Supremo e mostrou que eles estão sentindo muito essa pressão de Trump. Mas calma, porque não para por aí. Pois Brasília, como a gente sabe, né, nunca para. Diretamente dos Estados Unidos, o secretário de Trump, sim, o secretário de Trump, Marco Rubio, tomou uma atitude, gente, fortíssima e aplicou a Lei Magnitsky. Sim, a Lei Magnitsky vem aí e essa medida é um sinal de que a paciência lá nos Estados Unidos já acabou, né? E após tudo isso acontecer, Trump vem a público se pronunciar sobre Lula e também Bolsonaro, tá? E, gente, só para vocês terem noção que Trump disse sobre Lula e Bolsonaro, deixou a esquerda inteira em pânico. Jornalistas, ministros, governo, foi gritaria geral e eu vou trazer todos os detalhes para vocês. E vocês vão entender o que ele revelou foi simplesmente devastador. Mas a cereja do bolo vai vir mesmo quando vocês verem um vídeo que eu preparei para vocês de um aliado de Bolsonaro, diretamente dos Estados Unidos, e o que ele revelou vai deixar vocês de queixo caído. Eu não vou ficar dando muito resumo, gente, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com o vídeo que eu preparei para vocês desse aliado com a cereja do bolo. Olhem isso. E para baixo, eu avisei que haveria choro e ranger de dentes. O principal é o Alexandre, é o STF. Deputados, pelo amor de Deus, parem de dar protagonismo ao Lula, que é o que ele quer. O foco é o Alexandre. Eu estou dizendo isso há mais de 2 anos e meio. Mas são 3 pilares. A anistia ampla, geral e restrita é o primeiro passo. Vocês devem pedir aos seus congressistas apenas isso. Eu tenho conversado, os congressistas não estão dispostos a seguir nessa direção. Não estão. Não há clima, isso agora não é uma possibilidade. Terá de ser porque é a única saída. E contra a força não há resistência. Terá de ser. Não há outra saída para o Brasil. Depois, será o suficiente? Não. Mas eu faço aqui um compromisso com vocês. Quando for pautada a lei da anistia ampla, geral e restrita, as tarifas do Brasil serão suspensas. Vocês da Gerdau, vocês da JBS, vocês exportadores de todos os lugares, Embraer, eu estou dizendo a vocês, vocês querem que essa tarifa seja suspensa? Pautem a anistia ampla, geral e restrita. Pressionem, vocês são poderosos o suficiente. O governador Tarcísio quer a suspensão dessa tarifa? Paute a anistia ampla, geral e restrita. Paute e será suspensa até a sua aprovação. Eu acho que eu tenho um pouco de credibilidade para fazer esse tipo de proposta. E já disse, e estou fazendo aqui. Estou fazendo aqui publicamente. Presidente Hugo Mota e presidente Davi Alcolumbre, eu, pessoalmente, coloco vocês sentados, sem Itamaraty, no salão do West Wing da Casa Branca para discutir essa possibilidade. Não há outro caminho. Eu lamento que a gente tenha chegado a esse ponto. Mas caso os senhores não aceitem essa proposta, está no colo de vocês.
Já está mais do que claro. E você tinha o Itamaraty com todo o aparato estatal brasileiro seguindo numa direção e Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro seguindo em outra direção. Quem foi mais efetivo? As vias diplomáticas dos senhores não funcionam mais. É daqui para baixo. Eu avisei que haveria choro e ranger de dentes. A gente continua a nota. Sem essas medidas urgentes, a situação tende a se agravar, especialmente para certos indivíduos calvos e seus sustentadores. Restam 3 semanas para evitar um desastre. É hora dos responsáveis colocarem fim a esta aventura autoritária. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Assinam Eduardo Bolsonaro, deputado federal em exílio, e Paulo Figueiredo, jornalista em exílio. Eu falei que ia ter choro e ranger de dentes. Eu falei, e tem que ficar claro também, para deixar muito claro, que o motivador central da criação da Tarifa Moraes é o Alexandre e o STF. Nós deixamos isso na nossa nota de forma intencional. O Trump deixa isso na sua nota de forma intencional. Não tem Lula. O Lula tem o seu papel nisso, mas é um papel marginal. Vejam o que diz a carta do Trump. Bolsonaro, rede social, violação de direitos humanos, eleição não livre. Tá escrito, o cara escreve, meu amigo. O principal é o Alexandre, é o STF. Aliás, não é o STF, são desintegrantes, são certos integrantes do STF. Então, meu Deus do céu, como é que as pessoas vão focar no Lula e dar protagonismo ao Lula? Tem um monte de deputados. Deputados, pelo amor de Deus. Eu não sei nem se o Nicolas postou alguma coisa a respeito, realmente não vi. Mas parem de dar protagonismo ao Lula, que é o que ele quer. Protagonismo e antagonismo ao Lula. Não é ao Lula. Isso não se trata de Lula. Não tem absolutamente nada a ver com Lula. Lula pode continuar sendo presidente e fazendo as cagadas dele por mais 1 ano e meio. E não teremos tarifas. Mesmo com todo o anti-americanismo do Lula. O foco é o Alexandre. Eu estou dizendo isso há mais de 2 anos e meio. E os senhores estão insistindo em Lula. O foco é o ministro Alexandre de Moraes, segundo esse aliado de Bolsonaro, Paulo Figueiredo. Mas já teve sanções que aconteceram. E olhem isso. Marco Rubio impõe sanções das leis Magnitsky. É isso mesmo. Só assistam para entenderem. O correspondente Ivan Kleber, Donald Trump ainda não havia anunciado a taxação de 50% ao Brasil. 24 horas depois, o Ivan está de volta e traz a repercussão internacional da decisão de Donald Trump, com um elemento que pode ser a cereja do bolo. Marco Rubio e a Lei Magnitsky estão a todo vapor nos Estados Unidos. Vale destacar que o Brasil lidera a lista de países sobretaxados entre 22 nações. É sobre isso que nós vamos conversar então com o nosso queridíssimo Ivan. Ivan, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Né, Ivan, a gente tem um tom da carta ali, embora seja uma taxação dura, 50% é uma baita de uma taxação, ainda assim a gente tem um tom na carta, não amistoso, mas flexível, pelo menos, no que diz respeito ao posicionamento do Donald Trump, né? Ele fala que essa taxa ela pode ir tanto para cima quanto para baixo, isso pode ainda ser negociado. Esse tom também vem sendo discutido aí fora? Sim, que a carta deixa uma porta aberta para o diálogo. Porta essa que aparentemente o Planalto até o momento parece que não resolveu abrir. Tem uma outra questão que a gente precisa trazer que está relacionada à Lei Magnitsky. Ela não foi utilizada, como a gente anunciou ontem à tarde, já aqui no jornal, que seriam coisas separadas, a Lei Magnitsky não entrou, mas quem anda utilizando a Lei Magnitsky é o secretário de Estado, Marco Rubio. Ele sancionou uma pessoa relacionada aos direitos humanos da ONU. Ele fez o anúncio ontem e eu quero destacar aqui o final da mensagem dele. Ele diz que os Estados Unidos farão o possível e vão trabalhar para defender a soberania de seus aliados. Olha que mensagem forte que ele manda aqui. E por que também a gente precisa destacar isso? A ONU, assim como tantas outras organizações, infelizmente ela até tinha um bom propósito,
mas ela foi tomada por dentro. E tudo isso acontece em um momento que sai mais um relatório triste, mas a gente precisa noticiar, é o nosso trabalho. Inclusive, a emissora BBC News aqui na Inglaterra repercutiu isso, de que o Hamas, o grupo terrorista Hamas, usou da violência sexual contra as reféns, enfim, contra as pessoas no dia 7 de outubro de 2023, como uma arma de genocídio. Esse foi o termo utilizado pelo relatório apresentado. E a ONU, onde estava nesse... para eventualmente repudiar tudo isso? Existe uma grande crítica nos Estados Unidos, em Israel, justamente pelo papel da ONU nessa questão toda. O Marco Rubio não deixa passar essa questão, então nós temos essa pessoa sancionada. E por que a gente faz essa conexão com o Brasil? Justamente para lembrar as pessoas de que o secretário de Estado, Marco Rubio, está ativo. Hoje ele teve um dia em ativo, reunido com o secretário de Relações Exteriores da Rússia, da China, mas que a Lei Magnitsky ontem não foi utilizada. A gente sempre precisa trazer esse destaque. Eu estou falando aqui, às vezes pareço repetitivo, mas tem o caso do Felipe Martins, que vai provavelmente trazer novidades aí também, e uma série de outras ações que eu e o Serrão, a gente já contou aqui, deu quase umas 10 ações. Então tem muita coisa para acontecer além das tarifas, viu, Geisiane? Fabi Barroso, nós estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber. Sua pergunta. Bonito lugar que você está, Ivan. Ivan, a gente sabe que ali na carta do Trump tem uma claríssima, um recado assim, não é nem recado, é direto, né? A elite brasileira levanta dessa cadeira, pare de ficar olhando esse desgoverno e o que ele está fazendo de alinhamento com essas ditaduras ridículas no mundo inteiro e venha correndo para o mundo livre, para o mundo comercial livre, para o mundo onde tem liberdade de expressão também. Então são dois quesitos fundamentais aí, né, que a gente vê o Trump levantando. Liberdade de expressão e liberdade econômica, né, que você não consegue ter com o tamanho, né, dessas alianças que Lula fez. Aí minha pergunta para você vai bem nesse direcionamento aí. Você acha que contando com outros países aliados dos Estados Unidos, por exemplo, vou pegar aqui exemplo a Polônia, que recentemente, então, falou relação comercial com o Brasil de jeito nenhum, e cancelou e prejudicou a nossa indústria aqui de aviões, etc., né, perdemos contratos. Então, pode vir um efeito cascata, você tem percebido isso, que vão olhar para nós e falar, ah, não, vocês são amigos de ditadores, vocês não gostam de liberdade de expressão, não vamos sentar na mesa para negociar. Olá, doutora Fabi, é sempre bom interagir aqui com você. Olha só, sim, esse efeito cascata pode acontecer. Vamos citar aqui alguns países. A Polônia, você já trouxe. A Hungria, bom, Argentina, Paraguai, que estão ali do lado. Aparentemente, o Lula vai pular o Mercosul e vai reclamar diretamente na Organização Mundial do Comércio, que também não vai dar em nada. Mas, enfim, só para mostrar como andam as relações, né, com os países vizinhos ali, com o Paraguai, Argentina. A União Europeia começa a abrir a possibilidade de um distanciamento em relação a Lula. E agora, prestem atenção, parem tudo que vocês estão fazendo e prestem atenção no que esse aliado de Bolsonaro vai revelar sobre a fala de Trump contra Lula e a favor de Bolsonaro mais uma vez. Gente, ele trouxe fatos importantíssimos que passou desapercebido, que eu gostaria que vocês percebessem neste vídeo. Só assistam o que disse Gustavo Gayer sobre isso. 2023, todas foram no sentido de todas as ações, todas as falas do Lula, desde que ele assumiu esse seu terceiro mandato, em 1º de janeiro de 2023, todas foram no sentido de distanciar o Brasil do mundo democrático, do mundo livre, e nos aproximar cada vez mais de ditaduras, terroristas, narcoditaduras. Isto é algo inegável que o mundo já viu e noticiou inúmeras vezes nas maiores imprensas mundiais. O resultado disso não poderia ser outro a não ser sofrer as mesmas sanções que ditaduras sofrem. Lula conseguiu colocar o Brasil junto com Venezuela, Cuba, Rússia e as piores ditaduras do mundo. Ditaduras que não respeitam direitos humanos, que não têm liberdade de expressão, que não têm transparência eleitoral. Parabéns a Lula e a todo o seu consórcio, incluindo aí algumas figuras da nossa Suprema Corte. Pois bem, daí vem o Donald Trump e faz essa sanção econômica. Isso é uma sanção, não é um tarifaço, é uma sanção.
Lula dá algumas entrevistas falando ainda mais merda, dizendo inclusive que se o Donald Trump tivesse aqui no 6 de janeiro, ele também estaria preso. Aí hoje uma repórter perguntou para o Donald Trump depois de tudo que aconteceu, o que ele fará, se ele pretende falar com Lula. A resposta dele não poderia ser pior para esse governo. É por isso que eu digo, e por isso que está viralizando no X. Ah, meu Deus do céu, salva o Brasil do PT. É isso que a gente precisa fazer agora, mas vamos lá. Bom, ele não está nem querendo falar com o Lula ainda, vamos ver. They're treating President Bolsonaro very unfairly. He's a good man. You know, I know him well. I negotiated with him. He was a very tough negotiator, and I can tell you he was a very honest man, and he loved the people of Brazil. He was a very tough guy to negotiate with. I shouldn't like him because he was very tough in negotiation, but he was also very honest. Você viu? Eu não deveria gostar dele porque ele é muito duro na negociação, mas ele é muito honesto. I know the honest ones, and I know the crooked ones. Esse cara tem décadas de experiência em lidar com pessoas do mundo inteiro e ele falou, eu conheço os honestos e conheço os corruptos. Aqui ele está deixando claro, ele conhece pessoas como Bolsonaro e conhece as pessoas como Lula e toda a sua facção criminosa que foi recolocada na cena do crime, tudo em nome da democracia. Daí vem a questão. O que nós estamos vendo através da imprensa é que a nossa Suprema Corte vai dobrar a aposta. Isso meio que já era esperado. Nós veremos aí perseguições, buscas e apreensões, vão pedir talvez a prisão do Eduardo Bolsonaro. Isso só vai escalar ainda mais o conflito. Isso não é sensato, isso é tanta vaidade, é se colocar a vaidade em cima do bem popular, do bem social. Se fizerem isso, terá a resposta do Donald Trump. E aí a coisa sai de controle. Porque vem o Lula falando que vai dobrar a aposta também, que vai colocar tarifa em cima dos Estados Unidos, não quer sentar na mesa, diz que também não quer sentar na mesa para conversar, e agora vem o nosso sistema judiciário mostrando intenção também de dobrar a aposta. Só que aí tem um problema. Pesquisa recente mostra que 42,8% da população brasileira considera que o maior risco para a nossa democracia é o próprio sistema judiciário. Então me fala se todos os números não mostram uma espécie de ditadura. O maior risco para a nossa democracia é o sistema judiciário e o governo Lula. A reação do Donald Trump foi contra justamente o governo Lula e o sistema judiciário. Estão desesperados tentando colar a imagem, a ideia de que é culpa do Bolsonaro. Como se o brasileiro fosse esquecer o que o Lula fez ao longo dos últimos 2 anos e meio. Terrorismo, Hamas, Maduro, Venezuela, Irã, contra Israel, recebendo vídeo de agradecimento do líder do Hamas, atacando o Trump, atacando o dólar, falando que quer fazer uma nova moeda. Isso é uma afronta direta para o nosso segundo maior parceiro econômico. Obviamente, haveria uma reação. É uma reação que prejudica todos. Tá? Esse é o problema. Infelizmente, é uma reação que prejudica toda a população brasileira. Mas essa reação tem um nome no recibo. Tem 2 nomes no recibo que vocês sabem quem é. Então a militância paga do PT está desesperada tentando levantar no X, que é onde começa o debate político, as frases deles. Mas a frase que está superando agora é defenda o Brasil do PT. Então vá no X, digite em vários comentários, vá em várias postagens e vá em todos os comentários que aparecer e digite defenda o Brasil do PT. Um abraço. Vamos defender o Brasil do PT, porque, gente, Lula está dobrando a aposta, o judiciário dobrando a aposta, e vocês sabem muito bem que Trump não vai ceder. E quem paga o pato somos todos nós, o povo brasileiro. Aí vocês ficam imaginando, gente, será mesmo que vai aumentar, mas eu não uso isso, eu não uso aquilo? Vocês têm que entender, gente, que quando sobe o dólar, sobe tudo. É a gasolina que vai subir, é o café, é o pão, é o leite de cada dia dos seus filhos, é o Uber que vai ficar mais caro, é a escola do filho de vocês que vai ficar mais caro. Tudo vai ficar mais caro. E é por isso que o povo tem que realmente fazer isso. Defender o Brasil do PT. Gente, a situação está ficando cada vez mais complicada. Principalmente para os ministros do STF.
E olha o que aconteceu agora. Gilmar Mendes acabou de se manifestar. E vai chocar vocês o que ele disse. Segundo Metrópolis, Gilmar Mendes, STF sofreu ataques como nenhuma outra corte do mundo. Em publicação nas redes sociais, o ministro Gilmar Mendes do STF saiu em defesa da Suprema Corte durante os ataques recentes. Em meia análise pelo Supremo Tribunal Federal da suposta trama golpista e os recentes ataques por autoridades norte-americanas ao ministro Alexandre de Moraes, o decano da corte, o ministro Gilmar Mendes, usou suas redes sociais nesta quinta para sair em defesa da justiça brasileira. Em uma publicação no X, o ministro defendeu as ações do STF e afirmou que nenhuma outra democracia contemporânea enfrentou, aspas, uma tentativa de golpe de Estado em plena luz do dia, orquestrada e planejada por grupos extremistas que se valeram indevidamente da imunidade restrita das redes sociais, fecham aspas, fazendo referência aos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Aspas, nenhum outro parlamento nacional presenciou atônito uma campanha colossal de desinformação perpetrada por empresas de tecnologia com um expediente de mentiras e narrativas alarmistas sabotaram o debate democrático sobre a modernização dos marcos regulatórios. Nenhuma outra Suprema Corte no mundo sofreu ataques tão virulentos à honra de seus magistrados, incluindo planos de assassinato arquitetado por facções de grupos eleitorais derrotados, fecham aspas, disse o ministro. Para Gilmar Mendes, o desafio enfrentado pela corte são um verdadeiro capítulo inédito na história da resistência democrática. É sempre assim, né? Tudo em prol do Estado Democrático de Direito. Eles tacam a censura, não quer que o povo tenha liberdade de expressão, não quer que o povo fale a verdade nas redes sociais sobre o governo, não quer que o povo fale a verdade sobre o que está acontecendo no nosso judiciário, principalmente nesse julgamento absurdo do Bolsonaro, porque são todos desafetos de Bolsonaro e eles estão julgando na primeira turma? Gente, infelizmente é o que está acontecendo. Mas sempre dá desculpa que são as redes sociais, é por isso que eles querem tanto nos calar, dá pra entender, né? Para que o povo não saiba a verdade. Aí só a mídia tradicional vai trazer o que eles querem. A gente lembra muito bem que naquela época, eu pelo menos estou falando por mim, Renata, eu tinha uma veda nos meus olhos e não entendi o que estava acontecendo no Brasil. Mas graças a Deus, depois de Bolsonaro, ele veio, trouxe as redes sociais e mostrou pra gente quem é a esquerda. E o povo acordou. E é isso que eles não suportam. Um povo que entende de política, que gosta de política, que traz a política pra dentro da sua casa, que quer saber o que está acontecendo no Brasil, quer saber quem são os ministros do STF, quem são os senadores. E antigamente ninguém nem se tocava disso, porque a mídia não divulgava, mas com as redes sociais tudo mudou. Então dá pra entender por que eles querem tanto nos calar. Vocês, gente, o que vocês acham que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber sua opinião. Bom, eu vou ficando por aqui pro vídeo não ficar muito longo, tá? Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, pra gente poder se conhecer um pouco melhor. Pra quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos, até nosso próximo encontro.